Vamos então meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. 2 Crônicas 25. Preguei sobre esse texto numa quarta-feira, sobre o rei Amazias. Você estava aqui? Quem estava aqui quando eu preguei? Tem algumas pessoas aí. Vocês vão ouvir de novo, hein? Desculpa aí, mas vocês vão repeteco da mensagem. Algumas pessoas me incentivaram. Não, pastor, prega essa mensagem no domingo. Foi uma benção. Eu acreditei nelas, né? Então, 2 Crônicas 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram até o alto de um penhasco, de onde se precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso. Por que teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas,
e o seu coração se encheu de orgulho para você se gloriar. Agora fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para as suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Então, é essa aí a história do rei Amazias. Vamos orar. Senhor Deus, santo e poderoso, queremos te pedir, fala conosco através da tua palavra, que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Que essa palavra seja a palavra de Deus para as nossas vidas e nós possamos ser despertados pelo poder do teu Espírito Santo. Que essa semente caia no solo fértil e que ela dê fruto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preguei então, como eu falei, numa quarta-feira sobre esse texto. A gente está numa jornada bíblica. Você que participa do grupo do WhatsApp da igreja sabe, a gente está lendo a Bíblia toda durante esse ano e recentemente nós concluímos a leitura do segundo livro de Crônicas. A gente está chegando ao fim, hein? Os valentes aí, os fiéis, nós estamos chegando quase ao fim aí da leitura da Bíblia nesse ano. O texto fala sobre Amazias, que reinou em Judá. A gente sempre explica que depois de Salomão, em que o rei era um reino só, o reino de Israel, ele foi dividido. E Judá se tornou o reino do sul, Israel, o reino do norte. 2 tribos formaram o reino de Judá, 10 tribos de Israel formaram o reino do norte, o reino de Israel. 10 tribos formaram esse reino. E aí o reino dividido, o livro de Crônicas, o livro dos reis, eles falam sobre os reis de Judá e falam também sobre os reis de Israel. Amazias reinou em Judá, mais ou menos no ano 796 a.C. Ele começou a reinar no lugar do seu pai, Joás. E o seu pai foi, se você vê o capítulo 24, você vai ver que Joás foi assassinado numa conspiração. Ele começou a reinar com 25 anos de idade, reinou por 29 anos, teve até um reinado longo. E ele também, no final aqui do capítulo 25, a gente vai ver que ele também sofreu uma emboscada lá na cidade de Laquis, e onde ele foi morto também. Esse texto, ele destaca algumas atitudes de Amazias que servem como ensinamento para as nossas vidas. A gente vê Amazias sendo seduzido pelo orgulho e, com isso, se desviando dos caminhos do Senhor.
E às vezes a gente olha para aquilo que esses homens fizeram e nós pensamos, poxa, como é que ele pôde se desviar dos caminhos do Senhor, depois de ver a mão de Deus sobre a vida dele, depois de vencer tantas batalhas, tantas situações em que esses reis foram abençoados por Deus, mas com o tempo, por uma situação ou outra, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. E o fato é que todos nós, irmãos, que somos humanos e pecadores, nós podemos cometer os mesmos erros que esses homens cometeram. Pode parecer que é muito difícil, mas na verdade é muito fácil nós nos desviarmos do caminho do Senhor. Se a gente tiver poder, se a gente tiver dinheiro, o pecado está na nossa natureza, irmãos. E essas coisas potencializam as oportunidades para nós errarmos, para nós pecarmos. Significa que vai acontecer? Não. Mas o homem, a Bíblia fala isso, que o homem é tentado pela sua própria cobiça. E uma vez que essa cobiça ela é alimentada, ela gera o pecado. E uma vez que o pecado se torna constante na nossa vida, sem arrependimento e sem perdão, o pecado gera a morte. Então nós precisamos buscar estar firmes na presença de Deus. Amém? Amém? A gente pode aprender algumas coisas através da história de Amazias. Primeiro destaque que eu quero dar está no versículo 2, que diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que uma pessoa pode fazer aquilo que é certo, mas mesmo assim o seu coração não ser íntegro na presença de Deus. Quem dirige aqui? Quem dirige? Quem dirige? Nós seguimos as leis de trânsito. Quase sempre, né? Quase sempre. E aqui no Rio de Janeiro, de vez em sempre, a gente tem que avançar o sinal vermelho, né? Mas se tiver um pardal, você avança só depois das 11, né? Só depois das 11. Por que você não avança? Porque você quer seguir a lei? Não, você não avança porque você não quer tomar uma multa. Não é? Então, será que é por causa da sua integridade? Não, olha, um homem íntegro, para em tudo que é sinal, segue as leis, tudo direitinho. Pode ser que não. Pode ser que você faça só por causa das consequências do erro que você cometeu. Então, isso nos leva a uma reflexão. Por que nós seguimos a Cristo? Por que nós somos cristãos? Será que é apenas para nós nos livrarmos da condenação, do inferno, ou é porque nós realmente amamos a Deus? Quando Jesus adverte os fariseus, ele conversa com os fariseus, eles eram super religiosos, eles eram praticantes da lei de Moisés, principalmente aquelas leis que chamavam mais atenção. Mas Jesus, quando fala com eles, fala que o coração deles não era reto diante de Deus. Não é verdade? Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque senão nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos, de seguirmos aquilo que a palavra de Deus diz, porque chama a atenção, ou porque alguém está olhando, ou porque nós temos medo de ir para o inferno, mas não porque nós amamos a Deus de verdade. E temos um coração realmente convertido. Deus olha para o nosso coração, amém?
Ele não quer sacrifício. A palavra diz que ele não quer sacrifício. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer um espírito contrito. Ele quer uma conversão sincera. Ele quer novo nascimento. Ele quer que você perceba que a sua vida distante de Deus não vale a pena. A sua vida distante de Deus não faz sentido. Você precisa viver a plenitude do amor de Deus na sua vida. Amazias, ele fez coisas positivas, e é claro que essas coisas contam. O texto fala que ele, por exemplo, ele se tornou rei, e aí ele foi atrás dos caras que tinham matado o pai dele, que era rei antes. Mas ele tomou ali uma decisão: olha, eu não vou matar os filhos deles, porque os pais é que cometeram o erro, e não os seus filhos. E fazendo isso, ele obedeceu à lei de Deus. Deuteronômio, abra lá a sua Bíblia para você ver onde está essa lei. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Então, ponto para Amazias. Ele fez algo bom, Ele fez algo bom. Algo bom, entre aspas. Algo bom entre aspas, mas ele matou só os pais, não matou os filhos. Amazias fez isso, era mais 790 a.C., um pouco depois, E a gente vai ver depois Ezequiel falando a mesma coisa. Abra lá a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Olha o que diz. A responsabilidade é pessoal. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? O que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizera a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho, que veja todos os pecados que o pai cometeu, e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar
para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Amém? Então, esse texto ele nos mostra que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, Ele quer salvar, Ele quer libertar o homem do pecado, Ele quer que o homem se converta. Ele não quer que você entenda como você está aderindo a uma religião. Não, Ele quer que haja conversão verdadeira. E Ele ensina que cada um vai responder pelos seus próprios pecados. E isso precisa ser como um alerta para nós. Você que tem filhos, você precisa fazer a sua parte. Você precisa pregar, abençoar a vida dos seus filhos. Se você que é filho, também pode abençoar a vida dos seus pais. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque nós não sabemos como Deus agirá e quem Ele vai salvar, mas nós precisamos abençoar as nossas famílias, mas cada um vai responder por si mesmo. Aqueles que forem justos receberão a vida eterna, aqueles que forem ímpios receberão o castigo eterno. Se você andou nos caminhos do Senhor por um tempo, mas se desviou, apostatou da fé, meu irmão, você está caminhando para a morte. Assim como alguém que andava no pecado, mas se converteu, foi transformado pelo poder de Deus, ele andava no pecado, mas agora ele está andando na presença de Deus. Você que pensa, algumas igrejas falam sobre isso, maldição hereditária. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo o contrário. O filho não vai levar o pecado do pai, o pai não levará o pecado do filho. Deus pode quebrar qualquer maldição na nossa vida, irmãos. Em nome de Jesus. Não é porque o seu pai foi uma pessoa que cometeu vários erros, que andou em religiões que não exaltam o nome do Senhor e que estavam distantes de Deus, que isso agora virou uma maldição na sua vida que nada pode quebrar. Não, em nome de Jesus será quebrado. E agora você vai andar nos caminhos do Senhor. Deus, ele pode sempre mudar a história da nossa vida, amém? Ele pode transformar a história da nossa vida. E se até aqui a sua vida foi uma vida numa família distante de Deus, agora, de repente, você pode ter a oportunidade de ter a sua própria família e fazer algo novo dentro da sua casa. Deus nos dá essa possibilidade. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, cada um vai dar conta a Deus pelos seus pecados, pelas suas atitudes, por ter entregado a Deus o seu coração ou não. A pessoa que pecar, essa morrerá. Assim como nós também não temos como salvar os nossos filhos. Não, eu vou salvar o meu filho. Não, a gente não tem capacidade de salvar ninguém, por mais dura que seja essa realidade. Nem você mesmo você tem capacidade de salvar. Só Deus pode nos salvar, amém? Então nós dependemos da misericórdia de Deus. Isso não significa que você não tem que fazer a sua parte. Todos nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Mas a responsabilidade é pessoal. Nós precisamos nos render a Cristo. E se fizermos isso, qualquer maldição será quebrada nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus que sempre há oportunidade de algo diferente acontecer na nossa vida. O Senhor faz isso.
mas ele quer uma conversão verdadeira, ele quer um coração convertido, ele quer transformar a sua vida de verdade. E quando a gente olha para a história dos reis de Israel, a gente vê muito isso acontecendo. Fulano era rei e tal, e fez o que era bom aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do Senhor. Aí depois a gente lê embaixo, nasceu o filho do fulano tal, e fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco aí veio o filho dele, e esse fez o que era bom aos olhos do Senhor. Opa, vamos nos animar. E aí agora veio o filho dele, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Meu Deus do céu. Não existe lugar onde isso mais acontece do que entre a história dos reis de Israel. E nós, então, precisamos lutar, claro, pela conversão dos nossos filhos, né? E entender que eles são pecadores. Não é porque eles, de repente, nasceram, foram criados na igreja, que agora eles são necessariamente filhos de Deus. Não, são pecadorzinhos que precisam da graça e da misericórdia de Deus, e por quem você tem que orar, por quem você tem que interceder, e a quem você tem que pregar a palavra. Amazias, ele acertou em algumas coisas, mas ele falhou em outras. Por exemplo, o texto diz que ele não removeu os lugares de adoração que haviam nas montanhas e tal, onde adoravam a outros deuses. Ele não removeu esses lugares, esses ídolos. Isso fala de servir a Deus com parcialidade. Ele não confrontou o pecado, ele deixou a coisa rolando. Irmãos, nós não podemos servir a Deus pela metade. A nossa entrega precisa ser completa. A nossa vida, os nossos sonhos, o nosso coração, o nosso dinheiro, as nossas atitudes, o nosso amor, tudo pertence ao Senhor. Amazias era um homem que servia a Deus parcialmente, por conveniência, quando interessava. Mas ele não se entrega completamente a Deus. Irmãos, nós não podemos servir a Deus apenas quando é conveniente. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas posturas. Ficar em cima do muro. Não se posicionar de maneira a dizer que algo está errado, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo de perder amizades. E aí a gente fica querendo surfar na onda do mundo e na onda da igreja, do reino de Deus. Meu irmão, a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso vem de procedência maligna. Isso não significa que você agora tem que ser uma pessoa mal educada, uma pessoa que trata as pessoas, né, tipo super religiosa, olhando de cima para as pessoas. Não, a gente vai tratar as pessoas com carinho, entendendo que nós somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa e precisamos da graça de Deus, mas nós precisamos nos posicionar. Não servir a Deus apenas quando interessa, um pé na igreja, outro no mundo. Meu irmão, quando você é cristão, você tem que ser cristão, tem que entrar de cabeça. Amém? Isso tem que ser uma prioridade clara na sua vida. E as pessoas ao seu redor veem que você é uma pessoa convertida. Veem que você é uma pessoa diferente. Meu irmão, toma cuidado. Se você está entre os seus amigos e a pessoa fala para você, pô, você nem parece que é crente. Meu irmão, se você ouvir essa frase, toma cuidado. Não fica alegre não, hein? Tá bom? Não fica alegre não, fica preocupado. Caramba, eles não estão enxergando que eu pareço ser cristão. Alguma coisa está errada. Nós não podemos viver indecisos. Uma hora obedecemos, outra hora desobedecemos. Um pé na igreja, outro no mundo. Quando interessa, eu estou aqui. Quando o calo aperta, eu oro. Mas quando as coisas estão bem, eu estou lá fora e não quero saber da igreja. Irmãos, não dá para ficar em cima do muro, não. Amazias, ele teve um tempo de obediência e um tempo de apostasia.
E às vezes nós vivemos isso de uma maneira rotineira na nossa vida. Tem pessoas que estavam no caminho do Senhor, gozando as bênçãos de Deus, caminhando bem, mas aí surgem os problemas, as provações, e a pessoa vai e abandona o barco. Isso é uma pena. Amazias, ele começa relativamente bem, mas ele termina mal. Meu irmão, você precisa começar bem nos caminhos do Senhor e seguir firme, desenvolvendo a sua salvação, caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não abandone a sua fé, não abandone a igreja, não abandone os caminhos do Senhor, por mais desafiadora que a vida seja. Enfrente o desânimo, as dificuldades. Amazias, ele comete outro erro. Ele contrata os israelitas. Ele contou o exército, 300 mil homens capazes de sair à guerra, manejar lança e escudo. Mas ele contrata mais 100 mil homens do exército de Israel. Gastou um dinheirão, 3.400 quilos de prata. Por que ele fez isso? Porque ele não confiou no Senhor. Que o Senhor, com aquele exército de 300 mil, daria a vitória a ele. Irmãos, ou nós confiamos em Deus, ou não confiamos em Deus. Ou você entrega tudo ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ou você não confia em Deus. Você precisa decidir se você confia em Deus ou não confia em Deus. Se ele está com você até o fim ou não. Se ele está com você na hora boa e na hora ruim ou não. Você precisa se decidir. Não dá para uma hora confia, outra hora desconfia, uma hora consagra, outra hora não consagra, uma hora ouve a palavra, outra hora desobedece a palavra. Ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. O profeta falou com ele, com Amazias: meu Senhor, seja corajoso, entre em ação, o Senhor está com você, o Senhor não está com Israel. Deus tem poder para te dar a vitória, a sua vida está nas mãos do Senhor. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor, a nossa vida está nas mãos dEle, e Ele tem poder para nos dar a vitória. Mas será que você tem confiado em Deus? Coloque a sua confiança no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Você não precisa abrir mão da sua fé, da sua santidade, para vencer na vida, não. Vença na força do Senhor. Deus vai guerrear por você e vai te dar a vitória. Confie no Senhor. Amazias perguntou depois ao homem de Deus: e o dinheiro que eu gastei? Eu vou ficar no prejuízo? Os 3.400 quilos de prata? Poxa! E ninguém quer tomar prejuízo, ninguém quer ficar no prejuízo, né, irmãos? E às vezes surgem na nossa vida também circunstâncias em que você pensa: poxa, eu vou ficar no prejuízo? Irmão, mas às vezes é melhor perder para depois ganhar. Amém? Às vezes é melhor ficar no prejuízo e ficar em paz. Às vezes é melhor a gente ficar no prejuízo, mas obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus sempre vai te custar alguma coisa. Amém, irmãos? Obedecer a Deus sempre vai nos custar alguma coisa. A gente sempre vai ter que renunciar a alguma coisa por causa de Cristo. Tem hora que você vai ter que deixar de lado o teu orgulho, deixar de lado alguma coisa que você gostava de fazer, deixar de lado alguma coisa que para você era uma prioridade, deixar de lado talvez uma quantia maior em dinheiro, porque é mais importante estar na presença de Deus e obedecer à palavra de Deus do que às vezes você ter um determinado lucro na sua vida. Amém, meu irmão? O profeta falou com Amazias: o Senhor pode te dar muito mais do que isso. Amém, meu irmão? Deus pode te dar muito mais do que isso, meu irmão.
que às vezes você pensa, poxa, não, eu não vou largar isso aqui não, porque senão, poxa, não posso, é meu, não sei o quê. Meu irmão, Deus pode te dar muito mais do que isso. Confie no Senhor, entregue a Ele. Deixe Ele guiar a sua vida, deixe Ele te dirigir, mesmo que às vezes você tenha que tomar um determinado prejuízo. Eu sei que isso às vezes revolta a gente, mas a palavra de Deus fala que não tem ninguém que deixando pai, mãe, filhos, não vai receber mais nesse mundo e no porvir a vida eterna. O Senhor tem muito mais para te dar, meu irmão. Confie no Senhor. Amazias ouviu a palavra do profeta naquele momento ali. E ele então descontratou o exército de Israel, mandou eles embora e falou, não, deixa então que nós vamos enfrentar os edomitas. E ele foi lá, ele obedeceu à voz de Deus e Deus deu a ele a vitória. Ele venceu os edomitas, uma grande vitória para a glória de Deus. Meu irmão, cuidado. Cuidado com as vozes na tua mente, no teu coração, que querem levar você a desobedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Se você tem ouvido a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Amazias, ele venceu a guerra contra os edomitas, mas quando ele voltou da batalha, ele trouxe com ele os deuses dos edomitas. Meu Deus do céu, gente. Estava indo tão bem. Ele uma hora está bem, outra hora ele está mal, aí daqui a pouco ele faz o que é certo, aí daqui a pouco ele faz o que está errado. Irmãos, nós não podemos fazer isso, viver assim na nossa vida. Ele trouxe os deuses dos edomitas, ele se encheu de orgulho por causa daquela vitória, e ele falou então, cara, sabe de uma coisa? Já que eu ganhei os edomitas, agora eu vou contra os israelitas. Irmãos, 2 tribos contra 10. Aí o rei de Israel olhou para ele e falou, cara, o espinheiro veio contra o cedro no Líbano, ó. Mas veio um animal e esmagou o espinheiro, entendeu? Mandou o recado para ele. Cara, se tu vier contra mim, tu vai perder, hein? É melhor tu ficar aí, hein? Não me perturba, não. E, rapaz, o rei falou com ele, um profeta se levantou para falar com ele e falou, não vai para essa guerra, vai dar ruim. E ele não quis ouvir ninguém. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui pregando semana após semana e Deus está falando. Deus fala, amém? E a gente fala, a gente não quer ouvir. Quando o profeta estava falando, ele falou, cara, para de falar, quem foi que constituiu você conselheiro do rei? Fica quieto na tua aí. E aí o profeta se calou. E às vezes a gente cala o profeta, né? A gente não vem à igreja. Quando você cala o profeta na tua vida? Quando você não vem à igreja, deixa de ouvir a voz de Deus. Quando você não presta atenção na palavra. Quando você não ouve o conselho de ninguém. Quando você deixa o seu ego falar mais alto. Quando você é confrontado, né, por uma palavra de Deus, quando alguém, um homem de Deus, fala para você com a intenção de te corrigir, e você fala, cara, fica quieto aí, quem te constituiu conselheiro? Você às vezes não fala isso, mas você pensa, né? Pô, quem é ele para ficar me falando que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer? Eu vou fazer o que eu quero. E você quebra a cara. Quantas vezes você já quebrou a cara porque não ouviu Deus falando com você? Mas Amazias, ele ficou cego pelo seu orgulho. E às vezes o orgulho cega a gente, irmãos. Às vezes o orgulho cega a gente. E ele achou que podia ir para a batalha contra o rei de Israel. O que aconteceu? Perdeu a batalha, foi envergonhado. Foram em Judá, derrubaram 200 metros de muro. A casa de Deus foi saqueada. Tudo por causa do orgulho de Amazias em não ouvir
a voz de Deus. Cuidado com o seu orgulho, meu irmão. Cuidado com o seu coração altivo. Cuidado quando você olha e fala, a palavra de Deus, deixa para lá, não vou fazer isso não. Quando nós nos tornamos independentes de Deus e queremos agir sozinhos, Deus levanta pessoas, ouvimos a mensagem, Deus nos mostra de diversas maneiras, mas nós estamos cegos, nós estamos surdos, nós não queremos ouvir e às vezes nós perdemos a bênção de Deus na nossa vida. Amém? Então, cuidado, olhe para essa história de Amazias e não cometa os mesmos erros que esse homem cometeu e perdeu a bênção de Deus. Uma hora seguia, outra hora não seguia. Não podemos, uma hora um pé na igreja, outro pé no mundo. Não podemos fazer isso. Serviu a Deus, mas não com o coração íntegro. Nosso coração tem que ser íntegro. Deus, Ele não nos chama aqui para fazer de nós religiosos. Ele nos chama aqui para sermos convertidos. Um coração convertido, uma mudança completa na sua vida, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É para isso que Deus chamou você aqui. O seu coração tem que ser íntegro na presença de Deus. Nós temos que obedecer à voz do Senhor e fazer aquilo que Ele manda em todo tempo. Não devemos ser levados pelo nosso orgulho, precisamos ouvir a voz de Deus e confiar no Senhor e crer que dele pode vir a nossa vitória. Amém? Não colocar a nossa confiança em outras coisas, mas colocar a nossa confiança em Deus. Não deixar que o orgulho nos tire da presença de Deus. Versículo 27. 2 Crônicas 25, versículo 27. O que diz aí o início do versículo? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor. Se você deixar de seguir o Senhor, as coisas vão dar errado na sua vida. Se você se afastar de Deus, as coisas vão dar errado na sua vida, como deram errado na vida de Amazias. Não é a igreja, não é seguir o pastor, mas é seguir o Senhor. Siga o Senhor e Ele vai te dar a vitória nas batalhas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, então.